Oi, gente, que bom estar aqui com vocês, né? Muita saudade. Que bom saber que todas estamos bem, que algumas tiveram algumas dificuldades, ficaram doentes assim como eu, né? Mas que todas nós vencemos, graças a Deus, e estamos aqui. Sei que não é a mesma coisa de estarmos juntinhas, umas pertinho das outras, né? Poxa, né? Teve gente que se matriculou na atividade e logo depois teve tudo isso, essa pandemia, essa questão da gente não poder estar junto, né? Na sala, mas nem por isso deixou de participar e estar aqui no grupo. Esse vídeo vai ser uma forma da gente dar continuidade às nossas atividades que não vão poder ser presenciais ainda, mas que a gente vai estar trabalhando aqui durante toda a semana, né? Cada um na sua turma, no seu horário e compartilhando todas as experiências. Então, que vocês possam aproveitar o pouco do conhecimento que eu vou tentar passar para vocês, que a gente possa trocar experiências, né? Realmente não é tudo do jeito que a gente gostaria. Eu vou procurar seguir o nosso planejamento, mas adaptando a nossa nova situação. E hoje a gente vai fazer um artesanato básico com garrafa, uma pintura básica em garrafa, para aproveitar as garrafas que às vezes a gente tem em casa de suco, né, de suco de uva, de suco de caju, às vezes de um leite de coco, de um vinho, de uma cerveja, qualquer tipo de garrafa que você tenha aí na sua casa. E aí a gente vai iniciar a nossa atividade hoje e eu espero que vocês gostem, que vocês curtam muito e que dessa forma a gente possa trabalhar não somente a nossa coordenação motora, o nosso corpo, nossas mãos, já tô até com a esponjinha aqui, mas que a gente possa nesse momento deixar de lado, né, problemas que todos nós temos problemas, e que a gente possa aproveitar esse momento para curtir, né? Usar nossa criatividade, curtir as texturas, as sensações que a gente tem quando a gente pega na esponjinha, quando a gente pega numa tinta. E nessa hora mudar o foco um pouquinho, tá? Eu espero que vocês gostem. E agora vai ser chuvinhas de vídeo, né? Vários pedacinhos de vídeo. Depois isso tudo vai estar montado num vídeo só e eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube, tá bom? A gente vai iniciar a nossa aula hoje pegando uma garrafa de vidro, tá? Me perguntaram, pode ser garrafa PET? A garrafa PET, para usar a tinta que eu vou usar, depois se você amassar, qualquer coisa assim, ela quebra a tinta, tá? Então, nesse momento, não é que não pode de jeito nenhum, mas nesse momento nós vamos utilizar a garrafa de vidro, tá legal? Então, eu peguei essa garrafa que eu tinha, aqui em casa eu tenho várias, né? E eu lavei, você tem que lavar, tirar o rótulo, ó, tá lavadinha, tá seca. E a gente vai iniciar a pintura. Eu não vou pintar com pincel, porque o pincel ele marca o vidro, tá? Fica a marca do pincel. Então eu vou utilizar uma esponja. Eu pedi pra vocês, pode ser esponja de louça, essa minha eu já uso, ó, pra pintar. Essa daqui é uma esponja de colchão. Às vezes vem desse tamanho em travesseiro, às vezes a gente tem algum travesseiro velho. É uma esponja qualquer que a gente vai utilizar pra pintar, tá? Eu forrei aqui a minha mesa, eu tô usando a câmera assim, eu não consegui colocar a câmera para vocês não me verem, apenas verem as minhas mãos, né? Eu tentei, mas hoje não foi possível, então eu espero que depois eu ajuste isso. E eu forrei, ó, peguei uma folha de papel A4, forrei a minha mesa, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá? Forrei a minha mesa, tá bom? Eu tô aqui no meu quarto, tá? E aí eu vou forrar pra não sujar minha mesa. Vou botar minha garrafa, tá? Em cima do papel. A tinta que eu vou utilizar é uma tinta PVA. Ela tá dentro desse pote aqui, ó, tá vendo? Tá todo sujo. PVA, tinta de parede, tinta que a gente pinta a casa, tá, gente? Que eu pedi pra vocês. Ah, professora, pode ser essa daqui? Pode, tá? Essa daqui é tinta fosca para artesanato, ela também é PVA, que é a base d'água. Mas, por exemplo, um potinho desse, em média, custa uns R$13, pelo menos aqui, né? Em Ananindeua. E um pote daquele, um balde daquele de tinta,
custa em média uns 20 reais. Você encontra até de 20 reais. Então, o que é que eu digo para as minhas alunas? Se você puder comprar um balde, né, daquele pequeno, de tinta PVA, pode ser acrílica ou pode só ser a PVA mesmo, a base d'água, rende mais, sai mais em conta, mais barato para que você pinte garrafas. E aí, o que a gente pode fazer para mudar a cor? Eu compro o branco neve, não o branco gelo. Branco neve. Branco gelo, ele é quase cinza, então é difícil da gente colocar as bisnaguinhas de cores nela. Então, a gente compra branco neve e depois sai dividindo em pote e colocando aquelas bisnagas xadrez, aquelas líquidas que a gente usa para colorir, tá? Tinta que vem de material de construção. Essa daqui eu ganhei da minha aluna, da Shirley, né? Ela me deu algumas tintas, ela doou, ela ganhou e também utilizou e me doou o que o que ela não queria mais. E aí essa daqui é um verdinho bem clarinho, tá? Que a gente pode até dizer que é um verde pistache, tá? Mas é uma tinta de parede, aí eu vou dar uma sacudida aqui e a gente vai pintar com a esponja, tá? Eu vou iniciar a pintura e vou dar um pausezinho e depois mostro pra vocês como vai estar terminado. Eu não gosto de colocar tinta na tampa, tá? Mas no caso aqui, dessa tinta eu vou colocar na tampa, porque a tampa dela é bem rasinha, então não adianta, eu vou utilizar muita tinta. Só que depois eu vou lavar a tampa. Por quê? Quando a gente coloca tinta na tampa e fecha depois, ó, essa tinta que ficou na tampa, ela vai endurecer e depois eu não consigo abrir o pote, tá bom? Mas se eu quisesse, eu podia utilizar um pires pra colocar a tinta e bater com a esponjinha. Só que eu acabei esquecendo, tá, gente? Mas aí, se vocês estiverem na casa de vocês aí, peguem um pires, um pratinho, e você vai derramar a tinta no pires pra poder mergulhar a esponjinha, encostar a esponjinha lá no pires, tá bom? Como eu esqueci de pegar, eu vou utilizar a tampa do meu vidro. Ó, tá? Dá pra você enxergar, olha a cor, tá? Essa cor aqui. Verde bem clarinho mesmo. E aí, pra não sujar a sua mesa, você forra com papel, com plástico. Aí eu vou utilizar aqui a esponja, ó. Mergulhei a esponja, tá vendo aqui, ó? Mergulhei a esponja, tá bom? E aí eu vou dar batidas, ó, batidinhas, ó, tá? Pra pintar a minha garrafa. Não precisa ser de longe, não. É pouquinho, assim, ó, tá? Até eu ver que tá ficando toda pintadinha. Eu também não preciso deixar a tinta escorrendo, ó. Tá vendo como fica? Fica um acabamento muito bom, melhor do que o pincel. Eu prefiro pintar a garrafa, fazer a base da garrafa com a esponja do que com o pincel. E aí eu vou pintar toda a minha garrafa e volto de novo pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, eu já tô acabando de pintar. É rapidinho com a esponja, tá? Ó. Seguro aqui por dentro. É bom que com a esponja a gente aperta, ó, vai até onde às vezes o pincel não consegue chegar, muitas das vezes. Eu pintei, ó, toda a minha garrafa, tá bom? Aqui, ó. O fundo eu não pinto agora, porque não tem onde eu apoiar, tá bom? Ó, eu pintei tudo, né? Aí diz assim, professora, é preciso dar a segunda mão de tinta? Sim, é preciso. Só que eu só posso dar a segunda mão de tinta quando essa daqui secar. A gente tá num período que agora tá sol, né? Bastante sol, bastante calor aqui, então ela vai secar rápido. Ela não vai demorar a secar. Então, aí na sua casa, você pode colocar ela na janela, no quintal. Pode pegar ela até pra pegar sol mesmo, tá? Ah, professora, eu não tenho como botar pra pegar sol. Outra opção que eu utilizo, eu coloco na frente do ventilador. Na nossa sala, a gente coloca na frente do ar-condicionado, para que o ar seco acabe secando mais rápido. Ou você pode utilizar também um secador de cabelo, se você tiver na sua casa. Quem já trabalha com artesanato de uma forma mais profissional, tem um soprador, que é como se fosse um secador de cabelo, só que ele é utilizado para área mesmo de artesanato, né, nessas áreas assim, tá? Ele não é para secar cabelo, tá? É para secar esse tipo de material que a gente queira acelerar o processo. Mas aí, se você tiver secador na sua casa, o secador, não muito perto, você coloca o secador, ele vai secar sua garrafa e aí você dá a segunda demão de tinta, tá? Ou bota no sol, ou bota na frente do ventilador. Assim que você vê que já tá um pouquinho seco, aí você volta pra dar a segunda mão de tinta, tá? E aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica ela pintada. Eu tenho uma garrafa maior aqui que tá apoiando meu celular e eu vou mostrar pra vocês, ó.
tá? Essa daqui, ela é maior, ela é um pouquinho maior. Aquela já tá seca, pintada, com as duas demãos. Eu ainda não pintei o fundo, eu só deixo pra pintar o fundo no final. Quando eu termino mesmo de pintar todos os detalhes da garrafa, tá bom assim? E aí a gente vai dar início à nossa aula. Botei de novo a garrafa, tá bom? Depois de pintar a garrafa, você vai esperar alguns minutinhos e aí em seguida a gente vai continuar o nosso processo. Aí depois que a gente pintou a garrafa, que ela secou, a gente vai pegar o desenho, tá aqui, que eu tenho os 3 desenhos, né, que eu mostrei pra vocês ali. E eu vou passar esse desenho pra cá, pra garrafa, com a ajuda de um papel carbono. No caso, eu tenho meu papel carbono aqui que já tá velhinho, né, tá bem usado. Mas a intenção é apenas marcar pra que a gente possa pintar, tá bom? E aí a gente posiciona da melhor maneira. Bote a parte que de fato risca pra baixo. Coloco o desenho em cima, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô tentando gravar esses vídeos assim, desse jeito, pra que fique até melhor. Não consegui gravar só o objeto, só a garrafa. Ó, o papel carbono fica aqui embaixo e o desenho em cima. E aí a gente vai riscar. Tem que segurar para que ele não saia da posição. A gente coloca bem certinho, centraliza, né? No caso, eu botei o vaso deixando um dedo de distância pro pé da garrafa. Vou já mostrar para vocês. Aí a gente vai marcando com lápis. Segura firme, que é para não sair o desenho do lugar. Eu tô tentando gravar esses videozinhos aí pra vocês, mas depois eu vou botar no YouTube, que eu acho que fica mais fácil. Dá pra me editar melhor. Me perdoem os barulhos que possam aparecer enquanto eu gravo, porque é vizinho falando, é filho assistindo filme, ouvindo música, então às vezes pode ter os sons indesejáveis. Aí a gente vai riscando tudinho. Eu espero que apareça bem legal aqui para mostrar para vocês, porque realmente eu só tinha esse carbono aqui em casa. Ah, professora, eu não tenho carbono, como é que eu faço? Eu não quis recortar, mas você pode recortar o desenho e cobrir em volta do desenho também com lápis. Ó, ficou assim, ó. Dá pra vocês enxergarem? Bem clarinho mesmo, porque a intenção não é deixar isso bem escuro, preto, pra manchar tudo. Olha aqui, ó, o desenho, tá? Ó, o desenho, tá vendo? O vaso. Eu só preciso enxergar. Talvez aqui no vídeo não dê pra enxergar muito bem por causa da claridade, mas ficou. Eu consigo enxergar o desenho. Aí, se eu quiser, eu posso vir e com lápis eu avivo um pouquinho mais. Que é pra... Às vezes eu já tô com dificuldade de enxergar, né? Meninas e meninos. Então, sem o óculos eu não enxergo mais nada de perto. Então, eu preciso do óculos. Então, se a gente quiser, a gente dá uma avivadazinha com lápis. Eu vou já mostrar pra vocês como é que fica. Aí, eu vou gravar esses vídeos todos partidozinhos. Vários videozinhos e vou colocando pra vocês. Pra poder vocês conseguirem ver aí no WhatsApp mesmo, tá bom? Que algumas estão tendo dificuldade de acessar o YouTube, ainda não sabem como fazer, ó. Tá vendo agora, ó? Tá? Ó, dá pra ver bem certinho. Aí a gente vai pintar esse nosso desenho. Pra pintar o nosso cacto, né, que eu desenhei agora na garrafa, a gente vai procurar utilizar as tintas que a gente tiver em casa. A tinta de tecido, ela não serve para pintar a garrafa, mas quando a minha garrafa já tá pintada, né, com a tinta PVA, com a tinta de artesanato, tem a possibilidade de eu usar tinta de tecido. Pelo menos eu utilizo, né, nas aulas vocês sabem que a gente utiliza, vocês são minhas alunas, né, quando assistirem esse vídeo no YouTube, as pessoas que não me conhecem não vão entender, mas vocês entendem, a gente sempre aproveita
toda a tinta que tiver disponível, né? Lá no CRAS, lá no trabalho, porque às vezes a gente não pode escolher, não tem como vir todo o material que a gente precisa, que a gente quer. Então, eu tinha aqui em casa umas tintas, e a gente também usa tinta quando tá vencida, né, meninas? Então, vocês sabem que a gente não desperdiça nada, tá? A gente não vai comer e no final até que fica bom. Lógico, a gente não vai usar uma tinta quando já tá podre, fedorenta, que não tá mais aderindo nada. Mas se ela venceu, mas ela ainda tá boa, a gente utiliza. Aí eu tinha essa daqui, PVA, preta, que eu vou usar pra fazer os detalhes. Eu tinha esses 3 tons de verde aqui que eu encontrei. Ó, essa daqui chega já tá toda feinha, olha a embalagem. Tá? Tem bem pouquinho, então eu vou utilizar para fazer mesclar a cor do verde para não ficar chapadão, tá? E eu tinha esses 2 tons de verde também, ó, a tinta que eu falei para vocês, tá vendo? Tem nesse potinho, igual da tinta de tecido pequenininho, que vocês estão acostumados a ver. E aí eu tinha essa daqui também aqui em casa, ó, tá? Que eu tinha comprado para fazer um trabalho de vaso e depois de umas outras caixinhas. E aí, essa cor aqui é a cerâmica, tá? Mas, professora, precisa ser cerâmica? Não, pode ser marrom, pode ser chocolate, pode ser camurça, pode ser qualquer cor que você queira fazer o vaso. Essa daqui eu vou utilizar para pintar o vaso dos nossos cactos, tá bom? E esses 3 tons de verde, que pode ser qualquer tom de verde. Professora, eu só tenho um. Use só um, só o que você tiver, não tem problema, vai ficar bonito do mesmo jeito. Eu tô usando apenas porque eu tinha mesmo restinho, tá no final já, tá bem lá no fundo, eu vou usar apenas pra fazer detalhe. Mas se você não tiver, você pinta da cor que eu costumo dizer chapado, você pinta ele todo de verde, tá bom assim? Então eu vou utilizar esses 3 tons de verde, o preto pra cobrir e o cerâmica pra fazer o vaso, tá bom assim? Pincel. Eu não botei número específico, porque eu também trabalho, como vocês sabem, a gente trabalha sempre com o que a gente tem disponível. Então, eu não vou deixar de fazer a pintura, porque de repente eu ia utilizar o pincel número 6 e não tem. Ah, eu tenho o 8, serve? Serve. Eu tenho o 12, serve. Qualquer pincel que você tenha. Olha, o meu aqui pra mostrar pra você, ó, tá velhinho já. Aí ele tava sem os pelos, já tava tudo despingolado os pelos, ó. Eu cortei, dei uma parada com a tesoura, fiz ele ficar fininho, que aqui serve pra mim fazer os detalhes. Esse daqui tá até torto, ó, tá vendo? Tá quase quebrando. Eu vou utilizar para pintar mesmo o cacto e o vaso, tá bom assim? Então, você vai utilizar o pincel que você tiver. Só não serve aquele largão, porque o nosso desenho não é grande. Então, a gente vai ficar difícil, né, de pintar. Eu até consigo pintar, né? As minhas alunas sabem. Eu consigo fazer risco, tudo, independente da largura do pincel. Mas, para vocês fica mais difícil. Então, vocês peguem aí na casa de vocês um pincel que não seja tão largo. Ó, só pra vocês terem... Não tem mais nem número aqui no meu, mas é o 10. Um dá pra me enxergar aqui, é o 10. E o outro é o 8. É o 10 e o 8, tá? Eu tenho 2 pincéis aqui, número 10 e número 8. Mas eles já estão acabadinhos, então eles já estão menor do que eles realmente são. Então, peguem pincéis nessa faixa. 6, 8, 10, 12. Esses são os números perfeitos pra vocês fazerem a pintura, tá bom? Agora eu vou começar pintando o vaso. A gente sacode a tinta, sacode bem a tinta. Eu tô procurando gravar os vídeos pequenos, tá, gente? Não sei se eu tô conseguindo, mas bora lá. Depois eu junto tudinho. Aí na hora de ir pro YouTube vai tudo junto. Se você quiser olhar depois, você pode ir lá no meu canal, né? É o nome da professora, Ciana Kelly Ferreira. Você vai lá e busca, tá, os vídeos. Aí eu sacudi, abri. Eu não gosto, eu sempre brigo com vocês sabem disso, né? Quem não sabe, tá sabendo agora, que eu tenho alunas novas aqui também. Eu não gosto que derrame a tinta na tampa. Por quê? Quando a gente derrama, suja todinho a parte que a gente vai enroscar. E aí, geralmente, a pessoa não limpa, ela só apenas raspa assim e joga. E quando a gente vai fechar, que endurece, fica difícil de abrir. Então, apenas sacudindo, a tampa já fica suja, ó. Aí a gente utiliza daqui mesmo, tá? Aí eu vou pintar o vaso com a cor cerâmica, tá? Eu vou começar a pintar e depois eu vou cortar, vou parar um pouco o vídeo, para que não fique longo esse negócio aqui. Eu tô aprendendo ainda. Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer esses passos a passos, mas tá dando tudo certo, graças a Deus.
E aí, enquanto isso, eu quero que vocês contem aí pra mim o que vocês têm feito. Algumas têm postado coisas. É uma forma da gente conversar, né? O que vocês têm feito? Contem aí pra mim. Tem gente que já tá conseguindo fazer suas atividades de novo. Tem gente que já passou aquele período de medo, daquela depressão, daquelas coisas todas que vêm junto com tudo isso, graças a Deus. Ó, tá? Eu já comecei a pintar o meu vaso. Aí eu vou pintar a parte de cima. E daqui a pouquinho eu volto com essa parte pintada. Ó, eu já tô terminando de pintar, tá? Ó, dá pra vocês verem? Ó, como ficou, né? Dá pra... Tá? Aí aqui eu tô achando que tá um pouquinho menor. Às vezes é o desenho mesmo que não tá certinho. Como é que eu vou fazer com o desenho? Eu vou tirar foto do desenho e vocês pegam na tela do celular de vocês, tá? Porque ele não é muito grande, o desenho é do tamanho da tela do meu celular, pelo menos, o meu celular é um A10. E aí você pode colocar em cima da tela, na imagem, você aumenta a imagem o máximo que você puder e bota o papel em cima. Assim que eu faço quando eu quero ampliar maior, eu boto na televisão e coloco em cima o papel e começo a cobrir. Ou na tela do notebook também, tá bom? Ó, tá? Pintei. Aí agora a gente vai pra pintar o cacto. Na verdade, aqui eu tenho que dar uma segunda mão, mas eu não vou dar agora porque não dá tempo de secar. Aí eu vou lavar meu pincel com água, sabão, né? Lave, porque às vezes fica o restinho de tinta. Dê uma lavada aí. E aí eu vou começar a pintar o cacto. Aí depois eu volto pra dar a segunda demão no vasinho de novo, porque precisa secar, tá bom? Voltei. E como eu falei pra vocês, como eu tenho 3 tons de verde, a gente sempre começa pelo mais claro, tá? Então, eu peguei o mais claro que eu tenho, eu vou começar a pintar. Até porque depois eu não preciso estar lavando o pincel, pelo menos eu não lavo, tá bom? Quando eu tô usando assim. Aí eu vou dar uma sacudida também, né? Aqui, como tá já no finzinho, tá mais grosso, não ficou na tampa. Aí, eu vou passar no cacto todinho. Professora, o cacto só pode ser verde? Não, tem cacto de outras cores. Ó, até derramou a tinta, tá vendo? Ó, pra vocês. É que nem das suculentas, né? Não tem suculenta só verde, tá? Tem outras cores também. Aí, ó, aqui, né, fica na tampa, tá bom? A professora se sujou um pouquinho. Eu tô com saudade de vocês, né? Muitas falam também que estão com saudade de mim. Aí eu vou começar a pintar o cacto. Eu vou pintar todo ele. Só uma opção minha aqui, a gente não tá, eu já falei, eu gosto muito de explicar. Na questão de arte não existe certo nem errado. Hoje em dia não existe um padrão que eu seja obrigada a seguir. Ah, porque todo mundo pinta cacto assim, assado, cozido, eu tenho que fazer igual. Não. Aquelas alunas minhas que já pintam, ó, tá vendo? Que já pintam em tecido, elas têm uma facilidade maior até do que eu, porque não é meu estilo. Eu sempre falo pra vocês, a pintura realista, né? Não é um estilo que eu gosto, tá? Eu gosto de coisas que não são assim, que não ficam imitando o que é real. Mas aquelas alunas que já têm uma experiência, que gostam de pintar tela, guardanapo, né? Guardanapo, que são fãs de pintar guardanapo, tecido. Vocês podem utilizar as técnicas que vocês já utilizam, de luz e sombra, para clarear, para dar uma escurecidazinha, tá bom? Isso daqui é o meu jeito de pintar, ó, tá? Eu pintei com o verde mais claro que eu tinha. Aí agora eu não vou lavar o pincel, tá? Eu vou só dar um cortezinho de novo no vídeo. Esse vídeo vai estar todo cortado, né? Pra vocês aí. E aí eu vou pegar a outra cor. Eu vou pegar esse verde aqui, um pouquinho mais escuro. Já tá tão antigo que não dá nem pra me ver a cor, qual é o verde, tá bom?
e aí eu vou pintar.